Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai estudar uma posição muito importante que chama posição de Philidor. Philidor é um jogador bem antigo, né? Muito conhecido, que é um dos maiores criadores um dos maiores estudiosos de xadrez. Nossa, ele é bem antigo, 1800 e pouquinho. Mas vamos estudar agora cheques distante por trás, corte do rei. O primeiro aspecto para classificar esses finais é a posição do rei defensor. Se estiver de frente para o peão passado, metade do caminho para o empate já está feito. Uma vez nessa posição, existem muitos sistemas defensivos, mas o mais fácil e que funciona contra todos os peões é chamado posição de Philidor. Philidor, que esse exemplo ilustra. Que é aqui que é a torre G6. Essa é a posição básica da defesa quando o rei está enfrentando o peão passado. Essa é a posição básica quando o rei está enfrentando o peão passado. A torre fica na terceira horizontal e simplesmente espera. O objetivo dessa manobra é impedir o avanço do rei rival. Como veremos, o avanço do peão é muito menos perigoso. Vamos verificar o que acontece se as peças abandonarem a estratégia correta ou jogar sem estratégia. Por exemplo, torre G1. Podia jogar rei D2, torre D1, rei G6, e o branco já está ameaçando o mate, né? Com torre D8. Então vai ter que defender o mate. Porque senão, do jeito que estava aqui, se as negras não jogassem essa posição, podia levar mate. E ele levava. É melhor mover o rei também, mas perde porque leva a posição do Lucena, que vamos estudar mais tarde. O Lucena também é muito legal. Agora vamos aqui jogar rei H7. E eles vencem imediatamente. Mas, vamos lá, ele jogou, podia jogar E6. Após esse movimento, a defesa das pretas é muito simples, porém as brancas não têm outra maneira de progredir. Para qualquer lance, a resposta é fácil, baseada em uma condição: mantenha a torre na terceira posição até que o peão avance. Alguns jogadores temem a possível troca de torres, mas é fácil perceber que todos levam ao final de rei e peão contra rei, que é um empate. Se a torre for trocada em C6, o rei preto joga para E7 e empata. E a torre não. Não pode ser alterada de forma alguma em D6, nem em E6, sendo que o D8 preto. Por que como eu chegaria a essas casas? Com o lance da variação principal, as brancas ameaçam torre D6 vencendo, mas jogar torre G1. Essa é a peça-chave. Assim que as brancas avançam seu peão para a sexta fileira, seu rei perde a proteção contra os cheques traseiros. E a torre das pretas se prepara para entregá-los, caso contrário. Seguiria com o rei D6. Então, ou o rei C4. E aí vai. Vamos aqui jogar torre D1, cheque. Rei E5. Torre 1, cheque. Rei F6. Torre F1. O rei branco não tem refúgio contra os cheques e, portanto, empata. Esse final simples é conhecido desde o século XVIII e talvez a mais importante de todas as teorias finais. Muitos sinais de torre empatam, de torre terminam nele, e geralmente é o suficiente para empatar na maioria das vezes. Vamos recapitular um pouco a posição de Philidor, que consiste em colocar o rei na coluna dos peões na primeira ou segunda linha, dependendo de onde está a torre rival. E a torre na terceira linha, sempre guarde a terceira linha, aguardando o avanço do peão, momento em que o ponto que se prepara para dar cheques por trás, contra os quais os reis atacantes não têm abrigo.
pode surgir a questão. Philidor não funciona na quarta ou quinta horizontal? A resposta é simples, também funciona, mas sempre aparece na terceira horizontal, porque é a situação extrema. Mas não complique sua vida. A posição de Philidor é segura e fácil de jogar. Então se você pousar final de torre contra torre e peão, você deve sempre fazer o quê? Tentar dar cheque por trás, que vai empatar. Mas é muito legal essa posição, né? E empata, não tem jeito, o rei não foge. Não tem como o rei fugir da situação. Mas é muito, muito interessante mesmo. Mas essa a ponte do Lucena também é muito legal. Vocês vão ver quando a gente for estudar ela que vai chegar, né? Que é um dos sinais mais importantes. É o que fala assim. Porque sempre isso daí pode ser alcançado. Por isso é importante conhecer os demais recursos defensivos. Nós vamos estudar agora, vamos começar a entrar em umas posições muito interessantes daqui para frente. Principalmente a ponte do Lucena é muito legal também. Tá bom? Valeu, pessoal. Então guarde bem, isso é a posição de Philidor. Vocês lembram direitinho o que é? Estude bastante que ela vai te ajudar muito. Muitos finais chegam nessa situação. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.